Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, amigo produtor. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Não poderia deixar de não ser destaque porque a Polícia Federal prendeu o diretor-presidente da JBS por manipulação do mercado financeiro na ocasião daquele momento que antecedeu as delações e depois elas se tornarem públicas para todo o país. Isso teve uma situação que favoreceu a JBS, por isso a prisão. A Agricultura BR traz os efeitos sobre o mercado, principalmente de ações em torno da empresa. Cafeicultores estão em alerta. A safra 2018 de café pode ser comprometida caso essa estiagem, que perdura por muitos dias, se prolongue. E olha, os preços do milho no Brasil, considerando os valores de junho até setembro, começaram a montar um desenho que parece um U. O que quer dizer isso? Há recuperação para os valores. Em alguns estados do país já tem preços em setembro melhores que os praticados no mês de junho. E veja ainda nessa edição informações sobre a safra de feijão do Brasil. Você vai ver que, por um lado, no Nordeste, a região da produtora da Bahia tem enfrentado problemas com chuvas. Isso afeta a produção do grão. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O tempo seco sobre a região sudeste do país já começa a trazer preocupação para o setor produtivo de café. A safra de 2018 do grão pode ficar comprometida caso a estiagem que perdura sobre essa região, sobre a região centro-sul do Brasil como um todo, ela se prolongue. As reservas hídricas das plantas já estão se esgotando e o mês de setembro marca o início da florada da futura temporada, que é a fase que vai determinar o tamanho da futura produção. Essa situação está deixando o setor produtivo do café em alerta. Nesta edição, a gente fala mais sobre essa situação e sobre como os produtores já estão enxergando a futura safra do grão. E a Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 13 de setembro, Wesley Batista, diretor-presidente da JBS. Uma prisão temporária, de acordo com o boletim da Polícia Federal, e também há uma ordem de prisão para o seu irmão Joesley Batista, sobre este caso que nós vamos falar agora. Joesley, que já está preso por conta das investigações da Operação Lava Jato. Em relação à prisão de Wesley Batista, isso acontece em torno da investigação da Polícia Federal chamada Tendão de Aquiles, por conta do uso de informações privilegiadas para manipulação de mercado financeiro. A Polícia Federal, ela está investigando essa situação juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários, que mirou o uso indevido de informações privilegiadas por parte da empresa JBS e FB Participações Sociedade Anônima em transações do mercado financeiro ocorrida entre abril e maio. Basicamente manipularam com o uso principalmente de ações, venda de ações e também de dólares, compra e também vendas. A companhia, no caso a JBS, ressaltou que ainda não tem, importante comunicado ao mercado, que ainda não tem detalhes porque não teve acesso integral da decisão de acordo com esse fato relevante. A venda antecipada das ações da JBS por parte da controladora FB Participações, do Joesley e Wesley Batista, antes da divulgação do acordo de delação premiada, fechada com a Procuradoria-Geral da República, evitou um prejuízo potencial de 138 milhões de reais aos executivos e não a todos os acionistas da JBS. Foi o que disseram os delegados da Polícia Federal nesta quarta-feira. De acordo com a PF, os irmãos Batista determinaram a venda de 372 milhões de reais em ações da JBS
JBS por parte da FB Participações, ao mesmo tempo que a JBS passou a comprar papéis da própria empresa. Além das transações envolvendo as ações, Joesley e Wesley lucraram milhões com a compra de dólares antes da divulgação da delação do acordo com a Polícia Federal. Basicamente, a situação foi o seguinte: eles tinham a informação, que estavam fechando esse acordo e, com isso, venderam as ações, colocaram as ações da JBS à venda. Quem comprou foi a própria JBS, aí a JBS é um grupo que não tem apenas os irmãos batistas, mas tem o BNDES e mais milhares de acionistas que têm ações dessa empresa. Quando veio a delação, aconteceu de que aquele prejuízo que eles teriam não aconteceu. O prejuízo evitado foi de quase 140 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários. Um outro fator, como eles sabiam que teriam a delação, porque eram eles mesmos que estavam a fazendo, eles fizeram a aquisição de dólares. Muitos dólares foram adquiridos pela JBS antes da divulgação dos dados, com dólar lá embaixo. Depois que houve a divulgação, aconteceu um movimento natural de mercado. O dólar dispara e aí eles venderam dólar e lucraram com toda essa situação. Vamos saber agora como que vem se comportando os valores das ações da JBS. É uma informação importante para o mercado. Nós temos aqui, com exceção de um pico que nós tivemos no dia 28 de agosto, nós temos valores muito próximos à estabilidade já para as ações da JBS. No dia 14 de agosto eram R$ 8,60, no dia 21 caiu para R$ 8,00, no dia 28 alcançou o maior valor dessa série, chegou a R$ 9,10, no dia 6 de setembro cai para R$ 7,87 e nesse 12 de setembro, nesta última terça-feira, chega a R$ 8,08 os valores das ações. Agora, vamos saber como é que essas ações vêm ao vivo. Ao vivo, porque agora temos os efeitos da prisão de Wesley Batista, mais um mandato de prisão para Joesley Batista, e isso, claro, que influencia mercado. É importante lembrar que já havia uma movimentação comandada pelo BNDES para tirar os batistas da direção da empresa JBS. O entendimento do BNDES é que a empresa precisa andar de uma maneira que não esteja atrelada à família Batista. E aí eles conseguiram uma ação judicial atrasando essa assembleia que teria essa votação por 15 dias. E agora o diretor-presidente está preso. Vamos saber como é que vem as ações. Olha só, JBS S3 vem sendo negociada nesse momento com alta de quase 0,5%, 0,49% a R$ 8,12 o valor da ação. O mercado vai entendendo com uma situação positiva para a empresa esse afastamento obrigatório, pode-se colocar assim, dos batistas da direção de JBS, e é uma situação que dá mais força ainda para uma movimentação de troca na presidência da empresa JBS. E o Agricultura BR agora fala a respeito de grãos, fala a respeito de soja. E olha, nós trazíamos nesta terça-feira, em primeira mão, sempre aqui no Agricultura BR, já com a montagem, com o comparativo gráfico com os números anteriores, em torno do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só. A verdade é que, pelo segundo mês consecutivo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos barbarizou com os dados. Se no mês passado, em agosto, a situação era de uma expectativa de redução em cima da produtividade e também sobre os resultados de produção da safra, em setembro também era, e a certeza de que vinha para baixo, que o departamento não voltaria a repetir os números ou ainda a elevá-los. Mas o fato é que aconteceu de novo. E de acordo com os dados apresentados nesta última terça-feira, os norte-americanos vão produzir mais de 120 milhões de toneladas de soja, o que impacta diretamente sobre os negócios com oleaginose no mundo todo. Ao apresentar os dados, o mercado deu aquela derretida, porque realmente acabou surpreendendo operadores de mercado que não aguardavam essa situação. A produção agora estimada fica 3 milhões de toneladas acima do que foi produzido na 16-17. Veja aqui os dados, nós temos a primeira coluna na cor verde, mostrando o que aconteceu na temporada 16-17 com 117 milhões
210 mil toneladas. A partir da segunda coluna, falamos da temporada 17-18. Na 17-18, em julho, eram estimados 115 milhões 940 mil toneladas de soja sendo produzidas nos Estados Unidos. Em agosto, quando a expectativa era de uma redução, é isso mesmo, era uma redução em cima dos dados apresentados em julho, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou uma safra mais de 3 milhões de toneladas acima do que estava sendo estimado em julho, puxou para 119 milhões 230 mil toneladas. Agora, entre agosto e setembro, sobe 700 mil toneladas essa expectativa, chegando a 120 milhões 590 mil toneladas de soja a serem produzidas nos Estados Unidos, 700 mil toneladas acima do que era previsto em agosto, que é essa coluna que está aqui ao lado, e 3 milhões de toneladas acima, mais de 3 milhões de toneladas acima do que foi produzido na temporada 2016-2017. Então, uma safra realmente muito cheia, surpreendeu o mercado, surpreendeu operadores e, com isso, trouxe aquele impacto negativo forte sobre os negócios em Chicago. Houve alterações também em relação às expectativas de exportações norte-americanas, inclusive em relação àquilo que já está fechado, já não tem como mudar, em relação à temporada 16-17. Até então, o departamento estimava 57 milhões 150 mil toneladas a serem exportadas na 16-17, esse número foi para cima de 59 milhões, já com a safra resolvida. Em relação a 17-18, teve aumento também, quase de 1 milhão de toneladas em torno daquilo que acontecia no mês de agosto. Então, aqui na primeira coluna verde, nós temos a temporada 16-17, nós tínhamos 59 milhões 60 mil toneladas que os norte-americanos exportaram. Portanto, a medida, aquilo que era esperado eram 57 milhões 150 mil, foram exportados 59 milhões e 60 mil toneladas. A partir da segunda coluna, todas elas falam da temporada 17-18. Em julho, eram estimados que a safra nova fosse embarcar 58 milhões 510 mil toneladas. Em agosto, esse número subiu para 60 milhões 560 mil toneladas. E agora, em setembro, sobe 700 mil toneladas, vindo para 61 milhões 240 mil toneladas, de acordo com os números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última terça-feira. Então, dados importantes em relação a mercado. Vamos continuar agora trazendo esses números, esses valores, e agora mostrando o que vem acontecendo com outras situações que são importantes para determinar a utilização desses 120 milhões de toneladas de soja que foram previstos pelos norte-americanos. Veja só, trazendo aqui no próximo gráfico os estoques dos Estados Unidos, e essa situação aqui ficou equilibrada por conta dessa exportação estimada mais alta. Olha só, primeira coluna é 16-17, tem estoque de passagem de 11 milhões 170 mil toneladas, um pouco acima daquilo que era estimado até então. Posição de julho para a temporada 17-18, estimativa de 12 milhões 530 mil toneladas, agosto 12 milhões 940 mil, setembro vem equilibrado com aquilo que era apresentado no mês passado, com 12 milhões 930 mil toneladas em estoque nos Estados Unidos. E a soja norte-americana continua sendo comercializada com frequência pelo mundo. Nesta quarta-feira, foram relatadas novas vendas ao Departamento de Agricultura do país. Novas vendas foram para o México. Veja só o volume que foi negociado no dia de hoje. 167.370 toneladas. Soja essa já da campanha 2017-2018, que está em desenvolvimento nos campos. Vamos saber agora como vem a soja negociada na Bolsa de Chicago? Lembrando que esta última terça-feira foi dia importante de relatório de oferta e demanda que trouxe como o principal destaque essa expressiva produção de soja nos Estados Unidos esperada para a temporada 17-18, mais de 120 milhões de toneladas. Nesta última terça, a soja caía com força diante desse número e nesta quarta já vem recuperando alguma coisa. A posição de setembro sobe agora 0,92% e negocia o bushel do grão a $9,53. Soja para entrega em novembro opera $9,58 por bushel, com alta de 0,78%. E os negócios para janeiro do ano que vem também sobem 0,80%. Vem negociados agora $9,68 mais 50 por bushel.
E o dólar no Brasil é como se tivesse vida própria. Isso porque os fatores mais agudos que acabam dando travamento, que dando os parâmetros para a operação da moeda norte-americana no país, são situações domésticas. O dólar hoje, durante o dia, operava na estabilidade, com o presidente Michel Temer respondendo a mais um inquérito proposto em relação à sua conduta já como presidente da República do país, e também reagindo à prisão do diretor-presidente da JBS, Wesley Batista, uma situação que, de certo modo, em Brasília, já se comentava dessa possibilidade. Então vamos ver como é que o dólar comercial opera. O dólar comercial vinha na estabilidade, mas agora sobe. Vem com alta de 0,31%, vem a R$ 3,13 mais 9, a moeda norte-americana, neste momento, então, subindo, já chegando a um valor um pouco mais expressivo. A Agricultura BR agora destaca para você como é que vem os valores da soja no mercado físico nacional em cotações de mercado. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após uma hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E a gente segue vendo as cotações da soja aqui no Brasil, valores que têm operado com certa estabilidade no último mês. Acompanhe comigo na tela agora como que foi a operação do valor da soja nos portos brasileiros nestes últimos 30 dias. A gente começa pelo Porto Paranaense, que mostra na tela agora cotação para... A gente pede para a produção atualizar o dado para a gente, as cotações da soja no Porto de Paranaguá. Para esse momento, o pessoal de casa conseguir acompanhar como que vem sendo os valores no acumulado dos últimos 30 dias. Por lá, então, no Porto Paranaense, há uma queda de 0,7% acontecendo. No dia 14 de agosto, a cotação estava em R$ 70,50 a saca. No dia 21 do mês, caía para R$ 70 e o patamar se manteve até meados da primeira semana do mês de setembro. No dia 11 de setembro, segunda-feira dessa semana, houve uma elevação. Cada saca da soja foi vendida por R$ 71 no Porto de Paranaguá e aí voltou a recuar, fechando a R$ 70 no dia 13, estando negociada na data atual, portanto, neste valor. Valores em certa estabilidade, ainda assim registrando baixa de 0,7% em 30 dias. A queda no Porto de Santos é um pouquinho mais expressiva nesse último mês. Vamos relembrar os valores por lá então. No dia 14 de agosto, cada saca de soja negociada em Santos valia R$ 70 a saca. Depois caiu para R$ 69,50 no dia 21 do mês e para R$ 69 no dia 4 de setembro. Segunda-feira desta semana, houve uma elevação também no Porto de Santos para a soja. Cada saca foi negociada a R$ 70. E na data atual, quarta-feira, dia 13, valores vêm a R$ 69 a saca. Certa estabilidade, mas ainda assim 1,5% mais baixo em relação aos valores de um mês atrás. A Agricultura BR revê agora alguns dados relacionados ao que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano agora para o Brasil em relação à soja. Os números que serão apresentados não trazem diferença nenhuma em torno daquilo que tinha sido levado a público no mês de agosto. Veja só conosco rapidamente o que o departamento prevê em termos de produção. A 15/16, Brasil, de acordo com o órgão americano, produziu 96 milhões e 500 mil toneladas, 16/17,
114 milhões de toneladas. Há um certo consenso em relação aos órgãos nessa produção da 16-17. Na 17-18, 107 milhões de toneladas, permanece a mesma previsão. Vamos mostrar agora a previsão de exportações, também sem alterações. 15-16 chegou a 54.380.000 toneladas, 16-17 com 61.500.000 toneladas, um número bem abaixo do que a Conab prevê, que já prevê 64 milhões para essa safra, e a 17-18 com 64 milhões de toneladas previstas em torno daquilo que o Brasil deve exportar na safra nova. Com o término do fim do vazio sanitário da soja acontecendo nessa próxima quinta-feira, dia 15 de setembro, em alguns estados produtores do grão do Brasil, os produtores querem saber como que o clima vai se comportar nessa fase de plantio. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra pra gente como que as precipitações devem ficar nos próximos períodos. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja, agora que devem ser encerrado o vazio sanitário, principalmente das regiões centro-oeste, sudeste e também algumas áreas do estado catarinense, já ficam preocupados com o retorno das chuvas de forma mais regular, porque na região centro-oeste e também algumas áreas do interior do sudeste, a disponibilidade hídrica está muito baixa, como é o caso de Mato Grosso, Goiás e também o interior de Minas Gerais. Apenas o estado de Santa Catarina é que garante condições hídricas melhores do solo, com umidade em torno de 60%. Agora, no decorrer dos próximos dias, o tempo seco deve persistir em áreas da região centro-oeste e sudeste e também no Paraná. Isso ocorre por conta da atuação ainda de um bloqueio atmosférico que não permite a passagem de novas áreas de instabilidade. Agora, na região sul, principalmente entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, as instabilidades também seguem persistentes. Isso ocorre por conta da passagem de uma nova frente fria que volta a trazer chuva. O volume de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina fica entre 15 e 30 milímetros durante os próximos 5 dias. Agora, já na próxima semana, essas instabilidades ainda devem persistir na região sul. Dessa vez, o volume de chuva é mais baixo, não passa de 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, nas áreas mais centrais do Brasil, entre a região centro-oeste e também o sudeste, o tempo seco ainda deve persistir e não há tendência de chuvas regulares já retornando para as regiões. É somente a partir da terceira semana, a última semana do mês de setembro, que garante essas instabilidades mais expressivas e avançando para as áreas mais centrais do Brasil. Entre os períodos do dia 24 até o dia 28 de setembro, as chuvas agora começam a avançar um pouco mais entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e também a faixa leste da região sudeste. O estado de Santa Catarina também segue recebendo chuvas frequentes e com volume bastante significativo, em torno de 30 milímetros. Agora, só que essas instabilidades, mesmo que elas avancem para as áreas mais centrais do Brasil, elas não representam regularidade. Ainda pode haver períodos de tempo mais seco intercalados com chuvas mais isoladas. Então, durante o mês de setembro, agora ainda não há tendência de chuvas regulares nas áreas produtoras de soja. Com isso, essa regularização da chuva deve ocorrer principalmente no decorrer do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, acontece um evento importante que marca o início do plantio da safra de soja em Mato Grosso do Sul. Exatamente, e vai ter transmissão do Canal do Boi, é parceria da ProSoja MS com o Canal do Boi e o Senar do Estado. Você vai acompanhar agora o presidente da ProSoja, Cristiano Bortolotto, fazendo um convite para você, telespectador. Dia 18 de setembro, segunda-feira, a ProSoja MS, Canal do Boi e Senar MS estarão realizando a abertura oficial do plantio de soja em Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, na fazenda J. Basso. A partir das 7 horas da manhã, realizaremos palestras técnicas que com certeza trarão informação e conhecimento para você, produtor rural. Falaremos de manejo de solo, combate à ferrugem asiática, a previsão climática como fator de gestão de risco da sua propriedade e as perspectivas da próxima safra. Venha, participe! Em Ponta Porã, a partir das 7 horas da manhã, no dia 18 de setembro, na Fazenda J. Basso.
Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. E no próximo bloco a gente fala de milho. Os preços do cereal estão em recuperação pelo Brasil. Você vai ver que em alguns estados os valores já superam os preços de junho. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter também informações a respeito do café, o que está se imaginando para o próximo ano em termos de produção. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz informações agora a respeito da formação do preço do milho no Brasil. E há uma movimentação importante para o agricultor que, se não resolve, pelo menos alivia a pressão negativa sobre os preços praticados com milho no país. De acordo com os números que a Agricultura BR apura diariamente, fazendo um acompanhamento do que vai acontecendo em cada um dos estados produtores, a verdade é que os valores neste momento, em setembro, eles começam a se igualar, ficar próximo e em alguns estados até superar aquilo que acontecia no mês de junho. É como se a curva em relação a essa pressão negativa sobre os preços do milho fizesse um U. Estava num preço, caiu bastante e depois se recuperou. Entre as situações que nós vamos mostrar agora, ela se justifica, principalmente essa recuperação, primeiro, por conta do volume de exportação para o milho nacional. O mês de agosto foi um mês recorde para esse período sazonal. Chegou a 5.250.000 toneladas que foram embarcadas. O mês de setembro, com 5 dias úteis, tem um ritmo mais forte do que o mês passado. Além disso, os números apresentados nesta última terça-feira pela Conab, que estimou agora a exportação brasileira em 29 milhões de toneladas, ainda é um número aquém do que nós acreditamos que pode acontecer, que acredita que pode chegar a 30, 31 milhões de toneladas exportadas, mas estimou 29 milhões, 1 milhão de toneladas a mais embarcadas, e o Departamento de Agricultura norte-americano, que estima agora que o Brasil exporte 35 milhões de toneladas, inclusive com estoques menores do que se considerado os períodos idênticos, com estoques menores de milho de passagem no país. Esses fatores têm ajudado a trazer uma recuperação para preços no valor do milho. E é o que nós vamos mostrar agora, alguns casos na qual o preço já supera o que acontecia em junho, está próximo a chegar ou se igualou. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos começar esses destaques trazendo aqui o estado de São Paulo, que nesses 3 meses, de junho até setembro, tem uma alta de 3%. É uma alta pequena, são 25 centavos, mas é uma situação de recuperação importante para o produtor brasileiro. No dia 5 de junho, o valor era de R$ 26,00 a saca. No dia 29 de junho, caiu para R$ 25,25. No dia 20 de julho, vinha para R$ 24,50. No dia 30 de agosto já se recupera um pouco, vindo para R$ 25,00, e nesse 12 de setembro chega a R$ 26,25 o valor da saca de 60 quilos. Próximo destaque fica por conta do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul ainda tem um preço menor do que o praticado no mês de junho. Mesmo assim, já tem uma linha, um desenho que mostra recuperação para os valores em setembro comparado ao que acontecia há 90 dias. Veja só conosco. No dia 30 de maio, o pessoal destacou aqui, R$ 19,50 era o valor para as saca de milho no país. No dia 27 de junho, esse valor caía para R$ 18,25. E esse valor de R$ 18,25 é muito próximo, né, também do valor mínimo que foi estipulado pela Conab. No dia 23 de julho, começou a entrar naquela situação dos menores valores praticados, com R$ 16,00 a saca. Em agosto, ainda havia esse registro de preço. No final do mês de agosto para setembro, há uma recuperação para os valores do valor da saca de milho em Mato Grosso do Sul, chegando a R$ 18,50 nesse 12 de setembro. Ainda registrando uma queda de 5% em 90 dias, mas ainda assim apresentando recuperação. Se considerado 90 dias, tem queda Mato Grosso do Sul, mas tem recuperação dentro desse intervalo considerado.
O último estado que nós vamos apresentar é o Mato Grosso, e o Mato Grosso ele tem ainda uma movimentação de queda frente aos últimos 90 dias, mas a recuperação é bem evidente. No caso do Mato Grosso, os leilões de Pepro e PEP que foram colocados à disposição pela Conab ajudaram bastante a ter essa recuperação aqui. Veja só, no dia 31 de maio, o valor da saca de 60 quilos do milho em Mato Grosso eram de R$ 15,50. No dia 24 de junho, esse valor chegava a R$ 14,75, caía. No dia 17 de julho, aqui estamos considerando o estado do Mato Grosso todo, então há valores menores do que esse no Mato Grosso, evidente, em relação aos períodos considerados, mas aqui é a média de todas as regiões. No dia 17 de julho, R$ 13,50, menor valor médio para o estado encontrado. No dia 18 ainda tinha esse preço. Entre o final de agosto e setembro vem a recuperação, chega a R$ 15,25, apenas 25 centavos abaixo do valor praticado em 31 de maio, com registro de queda de 1,5%. Em meio a um volume abundante de milho no Brasil, Santa Catarina estuda a possibilidade de importar o cereal do Paraguai para abastecer as cadeias produtivas da suinocultura, avicultura e pecuária leiteira. O motivo seria o preço do frete, que custaria cerca de 70% mais barato na comparação com o produto que vem de outros estados brasileiros produtores, como Mato Grosso, por exemplo. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, o trajeto que esse milho faria seria sair do Paraguai, passar pela Argentina, até chegar ao município catarinense de Dionísio Cerqueira. Esta rota, chamada de Rota do Milho, caso ela se concretize, o produto estará a cerca de 354 quilômetros de distância entre o Paraguai e o município que receberia este produto no estado de Santa Catarina. A distância entre o Paraguai e Chapecó, que é o principal centro de distribuição no estado, seria de cerca de 555 quilômetros. Esse trajeto representa quase metade do percurso que o milho do estado do Mato Grosso, por exemplo, tem de fazer até chegar ao estado catarinense. Vamos falar agora de clima, em especial sobre a região sul do Brasil. Olha, a região deve receber chuvas fortes nos próximos dias, mas essa precipitação não deve chegar ao interior do país. Vamos saber agora, então, com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, qual deve ser a previsão do tempo, então, para o Centro-Sul como um todo, no que diz respeito ao volume de chuva e à abrangência dela, e como que deve impactar nas atividades de campo. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Um bloqueio atmosférico ainda segue atuando nas regiões do centro-sul do país. Isso garante falta de chuvas entre as regiões centro-oeste, sudeste e também algumas áreas da região sul, como é o caso do Paraná. No decorrer dos últimos períodos, essa falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade hídrica do solo na região centro-oeste, principalmente entre Mato Grosso, Goiás, e na região sudeste. É o estado mineiro que garante índices de umidade do solo menores. Agora, o estado do Paraná, principalmente a faixa oeste do estado, já vem diminuindo a disponibilidade hídrica do solo por conta desse tempo mais seco. Nos próximos 5 dias, ainda pouca coisa muda nas regiões do centro-sul do Brasil. A tendência ainda será de tempo firme nas áreas mais claras do mapa e instabilidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso ocorre por conta da passagem de uma nova frente fria, que traz chuvas mais expressivas, principalmente para o estado gaúcho, com volume de até 30 milímetros até o dia 18 de setembro. Já a partir da próxima semana, essas instabilidades na região sul devem seguir persistentes, mas agora perdem intensidade. O volume de chuva dessa vez não passa de 15 milímetros
milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora as instabilidades começam a avançar para as áreas mais ao sul do Paraná. Já nas regiões centro-oeste e na maior parte do sudeste, pouca coisa muda e a persistência deve ser de dias ensolarados e sem chuva entre os dias 19 e o dia 23 de setembro. Já na terceira semana, na última semana do mês de setembro, é que as instabilidades da região sul conseguem avançar um pouco mais entre a região centro-oeste e também o sudeste. Agora volta a chover em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo e também em toda a faixa leste da região sudeste. As chuvas na região sul ainda devem ser um pouco mais expressivas, principalmente em Santa Catarina. O volume de chuva tende a alcançar até 30 milímetros entre o dia 24 e o dia 28 de setembro. Já o tempo seco ainda deve persistir em algumas áreas do Mato Grosso, Goiás, o interior de Minas Gerais e também o norte do Mato Grosso do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades da região sul conseguem avançar um pouco mais e provocar algumas chuvas entre a região centro-oeste e também a região sudeste. Isso deve garantir melhores condições no solo, principalmente para as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR traz informações a respeito da Argentina, do Departamento de Agricultura norte-americano, e que confirmam alguns dados que nós apresentávamos durante as últimas semanas. Um deles em relação à Bolsa de Comércio de Rosário, que havia trazido um indicativo de que o produtor da Argentina, na temporada 17-18, tinha uma postura de destinar mais áreas para o milho e reduzir a área de destino para a soja. A soja teria, para a temporada 17-18, menos de 19 milhões de hectares disponíveis para o cultivo da oleaginosa, enquanto o milho teria uma elevação em relação a essas áreas de destino. De acordo com a Bolsa de Rosário, isso tinha acontecido nos dados divulgados há algumas semanas. Isso acontece porque o milho estaria sendo mais interessante do ponto de vista da rentabilidade para o produtor rural da Argentina. Esses dados eles acabam se confirmando, de certo modo, com outros órgãos que vão trazendo números para a agricultura internacional. Inclusive, o Departamento de Agricultura norte-americano, que estimou uma elevação na estimativa de produção da Argentina de 40 para 42 milhões de toneladas de milho. Acompanhem conosco, trazendo aqui o que pode acontecer com a Argentina na temporada 17-18. Os dados mostram esse indicativo de que o produtor da Argentina vai mesmo ampliar a sua área com milho. Na temporada 15-16, na cor verde, os argentinos produziram 29 milhões de toneladas. Também tiveram problemas climáticos, assim como o Brasil. Na 16-17, sobe para 41 milhões de toneladas. Essa safra já foi tirada dos campos. Agosto, para a temporada 17-18, a primeira coluna vermelha, eram estimados 40 milhões de toneladas de milho a serem produzidas. Em setembro, relatório apresentado nesta terça-feira, sobe para 42 milhões de toneladas de soja em produção na Argentina. Na estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano, acaba endossando aquilo que a Bolsa de Comércio de Rosário falava há cerca de 15 dias. Trazendo agora as exportações em retorno daquilo que seria embarcado pelos argentinos. Continuam os mesmos números, mas são números bastante robustos, com quase 29 milhões de toneladas em expectativa. Veja só, na temporada 15-16, 21 milhões e 640 mil toneladas foram exportadas pela Argentina, um número bem acima daquilo que o Brasil conseguiu exportar, que o Brasil teve quebra, assim como a Argentina, mas a demanda interna maior fez com que o Brasil exportasse apenas 14 milhões, de acordo com o departamento americano. Na 16-17, chega a 27 milhões e 500 mil toneladas de milho serem exportadas. Agosto para a temporada 17-18, a estimativa era de 28 milhões e 500 mil toneladas. Em setembro, permanece em linha com o que vinha sendo apresentado no mês anterior, 28 milhões e 500 mil toneladas a serem exportadas de milho pela Argentina. Nesta última terça-feira, depois que foi apresentado o número do relatório de oferta e demanda, trouxe as safras de soja e milho que tinham estimativas, expectativas de caírem para cima. Isso fez com que o mercado de soja e milho caíssem. Hoje, há recuperação para a soja e há uma ligeira recuperação para o milho também. Observe que no mais curto prazo, sobe 0,58%, vindo a $3,42 por bushel. Dezembro, alta de 0,21%.
0,5% a $3,52 mais 25 por bushel. Março de 2018, alta de 0,27% a $3,64 mais 75 por bushel. E chegou a hora de falar com você de casa. É hora do quadro Agricultura BR Responde. A dúvida de hoje vem de Nioaque, interior de Mato Grosso do Sul. É o Fernando, que eu acredito que é a dúvida de muita gente também. Vamos ler na tela uma pergunta pertinente. Vejo vocês falando todos os dias e gostaria de saber quantos quilos pesa um bushel, Fabiano. Daí a pergunta do Fernando, uma dúvida de muita gente, né? Exatamente. Fernando fez uma pergunta. Eventualmente a gente fala a respeito dessas medidas do bushel, mas é sempre importante ressaltar. O bushel tem diferença de preço, de pesos, de acordo com a cultura. É o que nós vamos mostrar agora, um dado que é sempre usado na agricultura BR, é que nós trazemos o seguinte, é uma medida de peso usada principalmente nos Estados Unidos. E aqui trouxemos algumas equivalências. O bushel da soja, ele tem peso equivalente a 27 quilos, 215 gramas. O bushel do milho, 25 quilos, 401 gramas. E o bushel do trigo, por exemplo, que nós trouxemos aqui também, 22 quilos, 215 gramas. Aqui estão as medidas. Então, o bushel da soja, principalmente, que usa muito, 25 quilos, 215 gramas. Bushel do milho, pouco mais de 25 quilos. 25 quilos, 405 gramas. Essas medidas, apesar de parecerem muito confusas, elas são estipuladas porque o volume que cada uma dessas culturas fazem depois de colhidas é diferente. É por isso que o bushel também tem uma variação. É confuso, mas depois de um certo tempo, principalmente para quem opera no mercado, acaba se habituando com essa situação. E aí as calculadoras fazem essa conversão de bushel para tonelada, de bushel para saca, com uma certa facilidade. Mas sim, são diferentes. Soja um pouco mais pesado, 27 quilos, 215. E no caso do milho, 25 quilos, 405 gramas. Tá aí a sua dúvida respondida, Fernando. Obrigada pela participação. Olha, o Fernando pediu também a previsão do tempo para a região produtora dele, Nioaque, em Mato Grosso do Sul. Amanhã, Fernando, traremos este destaque para você. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E no próximo bloco, o assunto é café. Você vai saber como está o andamento da reta final da colheita do grão na região produtora do Coxupé. E você vai ver ainda que uma decisão que foi votada e aprovada no Senado deve facilitar bastante produtores rurais, a vida de produtores rurais que estão em débito com bancos que estão inscritos, no procedimento de crédito agrícola, de crédito rural. Daqui a pouco você tem essas e outras informações. E olha, de acordo com a ANDA, Associação Nacional dos Difusores de Adubo, o mês de agosto foi marcado com uma forte elevação da chegada, da aquisição de fertilizantes e adubos no Brasil. Foram 4.060.000 toneladas que foram adquiridas por produtores rurais em todo o país, um número bem mais alto do que aquele que acontecia, quase 20% mais alto do que aquele que foi adquirido no mês de agosto do ano passado e 3,4% superior aos dados que foram ao adubo, ao fertilizante, que foi adquirido no mês de julho. Isso acontece exatamente no mês que antecedeu ou que antecede a liberação
do vazio sanitário em muitos estados produtores de soja do país, o que mostra que o produtor rural aproveitou mesmo para fazer a aquisição, situação de preços, principalmente por conta da importação de muitos produtos, aproveitou para fazer essa aquisição. Mês de agosto teve uma situação, entre julho e agosto, uma situação de dólar um pouco mais favorável, o produtor fez o travamento de negócios e fez as suas aquisições, chegando a 4 milhões e 60 mil toneladas. É um recorde histórico na comercialização de adubos no Brasil. Vamos ver então esses dados aqui, que eles mostram o que acontece. Olha só, agosto de 2017, que é o mês que nós estamos destacando, chega a 4 milhões e 60 mil toneladas de entrega de fertilizantes no país. É o recorde agora, o novo recorde para um único mês em todo o país. Julho de 2017 teve 3 milhões 920 mil toneladas entregue. Então, agosto ficou 3,4% superior ao mês que o antecedeu. Agosto do ano passado teve entrega de 3 milhões 240 mil toneladas. Esse valor agora, comparado com agosto de 2017, faz com que os números atuais sejam 20% superiores ao que acontecia há um ano. Até então, o maior recorde, a maior entrega de fertilizantes no Brasil tinha acontecido em setembro do ano passado, quando foram entregues 4 milhões e 20 mil toneladas, por pouco, mas supera agosto de 2017, passa a ser o novo recorde em relação àquilo que foi entregue de fertilizantes. É importante lembrar também que as consultorias especializadas esperam que a comercialização de adubos no Brasil fique, no ano de 2017, entre 33 milhões e 500 mil toneladas e 35 milhões de toneladas de fertilizantes entregues e comercializadas no Brasil. Sobre café e sobre como está sendo a reta final da safra 2017 e o que já se pensa para a futura temporada, ano 2018. Em relação à safra 2017 do grão, as atividades de colheita estão chegando ao fim, estão bem na reta final mesmo. Na região produtora da cooperativa Coxupé, que atua entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, em especial no sul e Cerrado Mineiro, a colheita falta pouco para ser concluída. Veja só, de acordo com o último relatório da cooperativa, até o dia 9 de setembro, último sábado, 98,2% da safra já estava fora dos cafezais. Esse índice mostra ritmo mais acelerado em relação ao visto nos últimos anos. Até essa mesma época do ano de 2016, a área colhida representava 96,7% e, na média das últimas 4 safras, cerca de 94,5%. Ritmo está acelerado, então, o clima tem beneficiado as atividades de colheita e também secagem dos grãos. Vamos acompanhar na tela agora como vem o índice de colheita em cada uma das regiões onde atua a cooperativa Coxupé. No estado de São Paulo, 97,3% da área já foi colhida. No sul de Minas Gerais, 98,1% e no Cerrado Mineiro, 98,7% da safra já se encontra fora dos campos. E por aqui o Agricultura BR destaca o mercado futuro do café arábica, portanto, Nova York, que vinha apresentando recuperação neste início de semana. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora. Nova recuperação nós temos para o café arábica, a posição de setembro está migrando, vem com uma ligeira queda, mas as demais vêm com alta forte, alta expressiva para o café arábica. E hoje é um dia que há recuperação também para o dólar no Brasil, é boa notícia para o cafeicultor brasileiro. Posição de setembro, $1,33 a libra peso, recuo de 0,18%, posição que começa a migrar.
Posição de dezembro, aí vem com alta mais expressiva, 1,55% de alta para a posição de dezembro, a $1,37 mais 15 por libra-peso. Março de 2018, $1,40 mais 65 por libra-peso, com elevação de também 1,55%. Alta para a posição de maio de 2018, $1,43 a libra-peso, com elevação de 1,52%. Assim vem os negócios com café arábica negociado na Bolsa de Nova York, expressiva alta nesta quarta-feira. E a gente volta o foco agora à cafeicultura do Brasil. A estiagem que atinge a região sudeste do país, a principal produtora de café, que beneficia as atividades de colheita e secagem dos grãos nesta safra, já começa a preocupar os produtores em relação à safra de 2018. Falta chuva nas áreas produtoras e setembro marca o início da florada da futura safra, que é o que determina o tamanho da produção. E essa situação, portanto, já pode indicar comprometimento em relação à produtividade dos cafezais e afetar demais o volume que vai ser produzido. Desde junho, não são registradas chuvas relevantes na principal região produtora de café do país. Isso pode afetar, como a Juliana destacava, a situação de produção dos cafezais, que começam a entrar numa situação de que os pés de café já estejam com o comprometimento quase que total das suas reservas hídricas. Além da falta de água, a desfolha dos pés de café também foi mais intensa nesse ano, em decorrência de ventos mais fortes. Para que tenha uma florada, é preciso que haja folhas nas plantas e com uma desfolha acima do normal para esse período, essa situação também pode ser outra impactante de maneira negativa no tamanho da futura temporada. Toda essa situação deve afetar a produção brasileira no ano de 2018. É importante também lembrar que algumas consultorias privadas, evidente, estavam estimando já para 2018 uma safra brasileira de café na ordem de 60 milhões de sacas. Para quem está no campo, para quem acompanha os dados da cafeicultura nacional, já descarta totalmente essa possibilidade. É o caso da cooperativa Cochupé, que é a maior do país, que estima agora a produção em 2018 entre 50 e 52 milhões de sacas para o próximo ano. Por isso, este é um tempo chave para determinar o potencial produtivo dos cafezais do Brasil para a nova temporada. 2018 é ano de bienalidade positiva para a variedade arábica, mas se o clima não colaborar, os cafezais não vão poder exprimir todo o seu potencial produtivo. Isso tudo tem a ver com o clima. É difícil confirmar aquelas previsões iniciais porque falta água no solo. E que se por um lado vai prejudicar a produção na próxima temporada, por outro tem ajudado bastante a colheita de quem ainda está trabalhando nos campos de café. Também temos que considerar que os cafezais que nas últimas semanas registraram florada precisam de umidade no solo para mantê-la. E isso não deve acontecer. Mas quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os episódios de chuvas que ocorreram na região sudeste durante as últimas semanas provocaram até a florada de algumas lavouras. Essa florada pode até ser perdida, porque após esses episódios de chuva, o tempo mais seco voltou a predominar, como anda ocorrendo agora. Essa falta de chuvas na região sudeste e ainda também nas áreas produtoras de café do Paraná seguem mantendo a disponibilidade hídrica do solo baixa, como é o caso do estado de Minas Gerais, do norte do estado de São Paulo e ainda também algumas áreas do oeste paranaense. Nos próximos 5 dias, o bloqueio atmosférico ainda segue atuando nessas áreas e garante tempo seco. Ainda não há tendência de chuvas em grande parte do sudeste e também do Paraná, apenas chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir da próxima semana, o tempo pouco muda ainda nas áreas produtoras de café do Paraná e também do sudeste. O tempo firme predomina e não há perspectiva de chuvas abrangentes entre o dia 19 e o dia 23. Já durante a terceira semana, a última semana do mês de setembro, deve ser marcada pelo retorno das chuvas, tanto pelo sudeste como
também no estado paranaense. Volta a chover em praticamente todo o Paraná, maior parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. As pancadas ainda não devem ser muito expressivas. O volume não passa de 15 milímetros entre o Paraná e também o estado de São Paulo. Então, esses dias de tempo mais seco, agora durante as próximas semanas, segue favorecendo o andamento da colheita. Agora, essas instabilidades que voltam a ocorrer a partir do final do mês de setembro favorecem principalmente aquelas lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a gente fala agora a respeito dos valores de mercado para o café no Brasil. Trazemos agora em destaque a cotação do café arábica na região produtora de Mogiana, em São Paulo, o que aconteceu nos últimos 12 meses. Veja que houve um recuo muito forte acontecendo lá atrás, em setembro de 2016. Preço pago pela saca de arábica era um patamar bem mais elevado. R$ 510 era o valor há um ano atrás. Em janeiro deste ano, o preço da saca em Mogiana, São Paulo, era de R$ 570 a saca. No mês de abril, caía para R$ 470 e no mês de junho, para R$ 455 a saca. Agosto deste ano voltou a registrar algum ganho para os valores do grão no país, fechando no dia 8 a R$ 510. Na data do dia 12 de setembro, esta última terça, cotação em Mogiana, São Paulo, estava em R$ 460 a saca. Valor esse 10% mais baixo em relação a um ano. Considerando os mesmos parâmetros de tempo, considerando também a região do sul de Minas Gerais, a queda também é forte, chega a 9% nesses últimos 12 meses. É o que nós vamos mostrar agora. Você observa conosco que em 13 de setembro do ano passado, o valor da saca de café, o valor médio da saca de café arábica no sul de Minas eram de R$ 525. No dia 12 de fevereiro desse ano, o valor estava em R$ 520 a saca. No dia 16 de maio, atingiu um dos piores patamares do ano, R$ 460 por saca. No dia 20 de julho, recupera um pouco, vem para 465. No dia 23 de agosto, o pior valor de negociação desses últimos 12 meses, a R$ 455 a saca do café arábica no sul de Minas Gerais. E nesse 12 de setembro, vindo para R$ 480. No comparativo entre 13 de setembro do ano passado e 12 de setembro deste ano, queda de 9% para os valores do café arábica, valores médios na região sul de Minas. O valor da variedade Conilon também vem mais baixo esse ano na comparação com o ano passado. Vamos aos números então. A cotação toma como base o estado do Espírito Santo, o maior produtor desta variedade. Valor em 12 meses caiu 6%. Em setembro do ano passado, produtor de café Conilon recebeu em média R$ 415 pela sua produção a cada saca. Em janeiro deste ano, valores vieram para R$ 470. Preço estava bem melhor para o cafeicultor de Conilon do Brasil. No mês de março, já caía para R$ 440 e atingia no mês de maio o valor mais baixo desse período, R$ 390 a saca. Agosto registrou algum ganho, fechando no dia 31 a R$ 400, mas agora setembro volta a trazer perdas para o Conilon no Brasil. R$ 390 a saca é o preço pago hoje em dia para o cafeicultor capixaba. E no próximo bloco tem lançamento aqui no Agricultura BR, é o Caminhos da Produção. Parceria da AproSoja Mato Grosso do Sul e do Canal do Boi que você confere depois do intervalo. E olha, o Canal do Boi e a AproSoja do Mato Grosso do Sul firmaram uma importante parceria para levar tecnologia, informação e, claro, aquilo que você precisa saber para ter melhores resultados e rentabilidade na produção da soja e na produção do milho.
Essa parceria nasceu e ela vai trazer para você agora, diariamente, informações, reportagens através da série Caminhos da Produção, uma produção do Canal do Boi e da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Nesta primeira reportagem, você vai ver a repórter Miriam Valadares acompanhando o circuito AproSoja, que passou e passa por diversos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. O município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, foi o primeiro a receber o circuito AproSoja. A iniciativa, direcionada a produtores rurais e profissionais ligados à agricultura, é desenvolvida com foco na troca de informações relacionadas a mercado, manejo de lavouras, gestão da propriedade, sucessão familiar, seguro rural, entre outros temas relevantes para o avanço do agronegócio do estado. O ciclo de palestras acontece em 16 municípios até o mês de novembro. O circuito é um projeto que nós já executamos há alguns anos em Mato Grosso do Sul, onde a gente tem como objetivo levar palestras informativas aos produtores, sendo de temas falando de mercado, gestão de propriedade, gestão de riscos, que envolve seguros, questão de manejo dentro da propriedade, envolvendo fertilidade, uso do solo, alguns temas transversais e genéricos, incluindo também agricultura de precisão. Para os agricultores, as informações obtidas durante o ciclo de palestras são importantes no momento da tomada de decisão. E é importante que o produtor, aquele que está no campo, aquele que está produzindo, tenha esses momentos para ter informações, até para tomada de decisão na hora da sua comercialização, na hora de comprar os insumos, da sua produção. Então é um momento importante quando a ProSoja, dentro de 16 municípios que vai estar visitando, venha a Rio Brilhante, porque Rio Brilhante é um grande produtor de grãos aqui do nosso estado, de carne. Então, quando vem a ProSoja aqui, está valorizando o produtor rural da nossa cidade, do nosso município de Rio Brilhante. Nós viemos até a fazenda Pão e Mel acompanhar de perto como que está a lavoura do agricultor Luiz Otávio. Enquanto que está a produtividade do senhor nesta safra? Nesta safra a gente está atingindo entre 100 e 110 sacos de milho até o momento. A média histórica do senhor era em torno de 85 sacas e agora deve ultrapassar as 100 sacas. Ao que se deve essa boa produtividade? O clima colaborou? Sim, a gente teve um clima que foi muito bom esse ano e historicamente os climas de inverno aqui na nossa região são piores para a produtividade do milho. Então a gente deve ter um histórico esse ano, um resultado de produtividade acima de 100 sacos. E falando aí no uso de tecnologias, o senhor adotou alguma estratégia nova ou não? Para baratear custo, a gente utilizou um pouco de milho convencional, não resistente à lagarta, um percentual até elevado, e também utilizou alguns milhos de ponta com investimento maior para tentar equacionar os custos e também manter uma boa produtividade. Dos 1.500 hectares destinados ao cultivo do milho, 700 ficam nesta propriedade que se encontra na fase inicial da colheita. Até o momento, 40% da safra foi comercializada. Nós temos armazém próprio em função do espaço. Nós comercializamos 40% da produção estimada do milho e para poder ter como receber a produção que a gente espera colher. E como também parte do soja não foi comercializada, então os armazéns se encontram um pouco, com pouco espaço. Então a gente está tendo que ter uma criatividade para poder solucionar essa questão de espaço dentro dos armazéns. Nós comercializamos a R$ 17,70 o milho livre ao produtor, como a gente chama, né? E a gente espera que consiga fazer vendas com preço próximo a esse número, né? E vendendo mais ao final do ano, que parece que a exportação no momento ela passou a ser bem interessante e vai diminuir um pouco o estoque dentro do país. Por aqui, o uso da tecnologia impediu o ataque de doenças. De acordo com o agricultor, os vilões da lavoura são javalis,
que causam prejuízos em torno de 10% nos talhões atacados. Nós estamos enfrentando um problema com o ataque de javali, né, que tem ocasionado perdas maiores nas áreas mais próximas às várzeas e tem trazido prejuízos grandes em todo o município. No nosso caso aqui, as áreas que primeiro criaram espiga também tiveram um ataque muito intenso. Mais próximo dessa área, que é mais próximo à sede do município, a gente passou a ter ataque nos últimos 4 anos. Mas o histórico na região é um pouco mais. A gente já tem áreas com histórico de 7 anos com ataque do javali e que tem causado assim, danos e atrapalhado realmente a produtividade do milho. As culturas de inverno estão em desenvolvimento pelo Brasil. Depois de uma fase de implantação das lavouras bastante turbulenta, com o clima ora muito seco, ora muito chuvoso, as culturas agora apresentam boa recuperação. No estado do Rio Grande do Sul, para que isso acontecesse, os produtores tiveram que investir pesado em defensivos agrícolas e outros implementos e produtos para garantir a saúde das lavouras. O que mais recebeu aplicações foi o trigo, que tem inclusive colheita prevista para ter início no próximo mês de outubro. Vamos saber agora com a Annelise Nicolodi as informações atualizadas sobre a safra de inverno do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados cerca de 720 mil hectares de trigo, a maioria das lavouras está na fase de floração e enchimento de grãos. Com o retorno das chuvas, as lavouras apresentam bom desenvolvimento, embora necessitem de um cuidado especial dos produtores, porque há uma incidência maior de doenças foliares e do ataque de pulgões. Com a aproximação da colheita, a preocupação dos triticultores é que o rendimento seja suficiente para cobrir os custos de produção. O preço do trigo segue na média dos R$ 32,00 a saca de 60 quilos. As lavouras de canola pintam de amarelo a paisagem do noroeste do estado gaúcho. A cultura foi bastante prejudicada pelas geadas no mês de julho, que provocaram a morte de plantas e o surgimento de rebrotes, deixando as lavouras desuniformes. A situação, no geral, são lavouras com reduzido tamanho, prospectando uma quebra expressiva na produtividade, levando a diversas solicitações de Proagro. O preço médio entre as regiões varia de R$ 56 a R$ 59,00 a saca de 60 quilos. A cevada está em fase de emborrachamento e emissão de espigas. As plantas estão com bom aspecto e a área foliar apresenta baixa incidência de doenças fúngicas na maioria das áreas. Mesmo assim, os produtores continuam realizando a aplicação de fungicidas para manter a boa sanidade da cultura. O período reprodutivo em que as lavouras se encontram necessita do retorno de chuvas para manter o potencial produtivo da cultura, o que está ocorrendo aqui na região noroeste. O preço de balcão da cevada é de R$ 33,00 a saca. Annelise Nicolodi para o SBA. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que o Senado aprovou um importante projeto que facilita a renegociação de dívida rural. E ainda nesta edição, informações sobre o vazio sanitário do feijão, que começa em breve em alguns estados produtores. Não saia daí, voltamos já. E o Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que facilita a renegociação de dívidas rurais. Agora, ele segue para a Câmara dos Deputados para aprovação e conversão em lei. Esse projeto, de autoria da senadora Ana Amélia, do PP do estado do Rio Grande do Sul, ele traz algumas situações que facilitam para o produtor rural que tem dívidas renegociá-las
com os bancos que fazem parte do Sistema Nacional do Crédito Rural. Ele estabelece principalmente prazos e situações mais claras que fazem com que tanto o banco ele dê situações, principalmente em relação aos prazos, como são limitados, respostas mais rápidas para o produtor rural, como também fazem com que essas dívidas consigam ser parceladas de uma maneira um pouco melhor para o produtor. Então agora segue para a Câmara dos Deputados, a Agricultura BR continua acompanhando a aprovação desse projeto. Começa no próximo dia 20 de setembro o período de vazio sanitário do feijão para as regiões produtoras do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. O período, que dura 30 dias, tem como objetivo fazer o melhor controle da mosca branca, um inseto que transmite o vírus mosaico dourado e também o mosqueado suave do caupi, que são duas doenças que causam bastante prejuízo nas lavouras de feijão. Neste período, portanto, fica proibida a presença de planta viva do feijoeiro, seja ela cultivada ou voluntária. De acordo com a Embrapa Arroz e Feijão, o período de vazio sanitário do algodão tem tido um sucesso muito grande, onde ele tem sido adotado. Tem sido reduzida de maneira expressiva a aplicação de pulverizadores para fazer o controle deste inseto. Vamos reforçar aqui, então, o período de vazio sanitário do feijão nas regiões produtoras. No Distrito Federal, Minas Gerais e no noroeste do estado de Goiás, o período vai do dia 20 de setembro até o dia 20 de outubro. Já na região sudoeste do estado goiano, ele começou um pouquinho antes, teve início no dia 5 de setembro e segue valendo até o dia 5 de outubro. Durante o vazio serão feitas fiscalizações e aquele produtor que descumprir com as leis, ele estará sujeito à multa. Enquanto boa parte do Brasil está passando por um período longo de seca e calor excessivo, a região do Nordeste tem passado por um longo período de chuvas. No Nordeste do estado da Bahia, a situação é preocupante. Ela acaba atrapalhando os produtores de feijão que estão em plena atividade de colheita da terceira safra do grão, temporada 2016-2017. A situação chama atenção porque nas últimas safras foi o tempo muito seco que acabou atrapalhando os planos destes produtores. Esse ano, portanto, é o excesso de umidade que atrapalha a produção. Os grãos de feijão que são colhidos não conseguem ser secos porque não há sol. Aquele grão que também fica na vagem está apodrecendo. O estado da Bahia é o quinto maior produtor de feijão do Brasil. Segundo esse último levantamento da Conab, divulgado nesta terça-feira, neste ano de 2016-17, safra passada, a área de cultivo ficou em 450.800 hectares. Alcançaram os baianos uma produção de 300.000 toneladas e meia. Esse volume foi mais que o dobro do que a safra passada. Essa é a última estimativa da Conab para a safra atual de feijão da Bahia. A gente torce aqui para que o tempo melhore por lá para ajudar os produtores nessa fase final de colheita. E como a Juliana destacava, a produção na Bahia vai sendo comprometida pelo excesso de chuvas. Por outro lado, as regiões centro-oeste e sudeste do país têm o início do vazio sanitário do feijão agora no final de setembro, se estendendo até outubro. Para saber como é que fica a condição climática nessas áreas produtoras, a Juliana Rezende nos traz agora um estudo mostrando como é que fica o clima para o feijão no Brasil. As chuvas frequentes na faixa leste nordestina seguem garantindo bons índices de umidade do solo, como é o caso de toda a faixa leste do Nordeste, alcançando também o Espírito Santo. E, inclusive, nessas áreas, agora é o excesso de chuva que acaba prejudicando as áreas produtoras de feijão do Nordeste da Bahia. Agora, já em situação oposta, áreas produtoras de feijão da região Centro-Oeste, como é o caso do Distrito Federal, de Goiás e ainda também de Minas Gerais, estão com predomínio de tempo bastante seco. Com isso, a disponibilidade
disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva. É justamente nessas áreas que agora começa o vazio sanitário do feijão e só deve acabar ao longo do mês de outubro. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda será de chuvas expressivas e frequentes em toda a faixa leste nordestina e inclusive com volume expressivo, podendo alcançar até 30 milímetros em algumas áreas do leste nordestino. Já no decorrer do próximo período, essas instabilidades ainda devem seguir frequentes por conta da circulação dos ventos no oceano, que acabam garantindo mais umidade nas áreas litorâneas do Nordeste. E durante o período do dia 19 até o dia 23, as chuvas ainda devem seguir persistentes na faixa leste nordestina, mas dessa vez perdem um pouco mais de intensidade. O volume não passa de 15 milímetros. E o tempo seco ainda persiste nas áreas produtoras de feijão do estado de Goiás e ainda também de Minas Gerais, que devem somente terminar o vazio sanitário no decorrer do mês de outubro. Agora, na terceira semana do mês de setembro, principalmente durante a última semana do mês, as chuvas ainda devem seguir persistentes no leste nordestino, mas seguem perdendo intensidade. O volume dessa vez é baixo e não passa de 5 milímetros. Já o tempo seco persiste em algumas áreas de Goiás e do Distrito Federal e ainda também na faixa oeste e norte de Minas Gerais. Volta a chover agora em algumas áreas do sul e também do leste mineiro, até o dia 28 do mês de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, o tempo seco deve predominar nas áreas produtoras de feijão do estado de Goiás e também de Minas Gerais, que somente termina o vazio sanitário no decorrer do mês de outubro. Agora, já nas áreas produtoras de feijão do Nordeste baiano, as chuvas ainda devem seguir persistentes, mas elas seguem perdendo intensidade e isso deve seguir favorecendo as lavouras de feijão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende, até amanhã. E olha, a Agricultura BR destaca agora, finalizando o programa, como é que vem os negócios com soja e também com dólar. Começando com a soja negociada em Chicago, vem em alta. Posição de setembro ganha 0,68% a 9 dólares e 50 centos o bushel. Novembro sobe 0,78%, 9 dólares e 58 centos o bushel. E janeiro de 2018, 9 dólares e 68 centos mais 25 o bushel, com alta de 0,78%. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha subindo hoje frente ao real, diante de um cenário político bastante conturbado. Muita coisa acontecendo no cenário nacional nesta quarta-feira, mexe com a moeda estrangeira aqui no país. Vamos acompanhar como está a negociação neste momento. Dólar segue subindo, a alta se amplia, vem agora para 0,41%. Dólar comercial passa a ser negociado agora no Brasil a R$ 3,14 mais 2. E por enquanto vamos ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia. A você que perdeu algum conteúdo, quer rever, é só entrar no site do SBA, lá você encontra esta edição na íntegra. Por enquanto, obrigada e até a próxima. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.